que os que mais se sacrificam são os primeiros a serem esquecidos? Será que a virtude tem valor ou apenas serve para manter os submissos em silêncio? E se a sua obediência não for um sinal de força, mas um sintoma de medo domesticado? Todo aquele que obedece a uma moral sem entendê-la é um animal domesticado. Friedrich Nietzsche. Você acorda cedo, dorme tarde. Engole o cansaço com café frio e finge que aquele sorriso automático no espelho ainda é seu. Você faz o que é certo, cumpre prazos, evita conflitos, diz sim quando queria gritar, chega. Trabalha mais do que deveria, aguenta mais do que pode. E mesmo assim, o reconhecimento não vem. O dinheiro não chega. A paz, menos ainda. Enquanto isso, aquele colega que sabe manipular bem a sala, que mal trabalha, mas conhece as pessoas certas, sobe como se o mundo tivesse sido moldado para ele. E talvez tenha sido. Você se pergunta, onde foi que eu errei? Mas talvez essa não seja a pergunta certa. Talvez a verdadeira pergunta seja, que mentira me contaram e por que eu acreditei por tanto tempo? Desde criança repetiram para você que esforço gera recompensa, que se você se comportasse, estudasse, trabalhasse duro, a vida o premiaria. A meritocracia foi tatuada em sua mente como um destino justo, como uma promessa divina. Mas e se isso nunca passou de um delírio coletivo, uma alucinação moral criada para manter os produtivos no lugar e os manipuladores no topo? Nietzsche, o filósofo que não teve medo de arrancar as máscaras da moralidade, chamou esse sistema de escravidão espiritual. Para ele, a moral do sacrifício não era nobre, era um artifício de controle. Aqueles que obedecem cegamente são elogiados, não porque são bons, mas porque são úteis, porque são previsíveis, porque não ameaçam a ordem. Este vídeo é um espelho que talvez você evite encarar quando chega em casa à noite, exausto, mas ainda esperando que alguém reconheça sua entrega. E eu te aviso agora, ele não é gentil, ele não traz conforto, mas talvez traga algo melhor. Despertar. Então, se você já sentiu que fez tudo certo e mesmo assim se afundou, se já se olhou no espelho e pensou, não era para ser assim, este vídeo é para você. Vamos juntos atravessar a mentira do trabalho moral. Não para glorificar a preguiça ou exaltar os cínicos, mas para entender como fomos feitos de reféns por uma crença, que nunca foi nossa. Você já se pegou olhando para o teto de madrugada, com o corpo exausto e a alma em silêncio? Aquele silêncio que não é paz, mas anestesia. O cansaço que não é físico, mas existencial. A pergunta que atravessa, sem fazer barulho. Por que parece que estou sempre correndo, e mesmo assim ficando no mesmo lugar? Você foi ensinado a acreditar que o esforço é uma moeda justa, que o suor tem valor intrínseco, que se você se dedicar, sacrificar e se entregar com integridade, o mundo responderá com justiça. Como se a vida fosse um tabuleiro equilibrado, onde boas ações garantem boas recompensas. Mas esse tabuleiro está viciado, e você sente isso mesmo que ninguém fale em voz alta. O operário que acorda às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e construir prédios jamais terá acesso a um deles. A enfermeira que cuida de doentes enquanto a própria saúde definha vai envelhecer contando centavos. O garçom que serve sorrisos sob o peso de gorjetas aleatórias nem sabe mais o que é um domingo. E do outro lado, a gente vendendo mentorias sobre riqueza num carro alugado. A gente que não cria, não cuida, não carrega, mas lucra. O sistema em que vivemos não premia o suor, premia a estratégia. Mas ninguém te ensinou a ser estratégico, te ensinaram a ser útil. E entre ser útil e ser valorizado existe um abismo onde estão enterradas as esperanças de quem acreditou que bastava ser bom. Nietzsche chamaria isso de moral dos escravos, um sistema de valores criado não para elevar os fortes, mas para acalmar os submissos. A crença de que sofrer é nobre, obedecer é virtuoso, esperar é sinal de fé. Mas o que acontece quando você sofre, obedece, espera e nada muda? Você não vira herói. Você vira invisível. Essa moral do trabalho justo é, no fundo, uma jaula. Mas é uma jaula com adesivos motivacionais colados por dentro. Trabalhe duro e seu dia chegará. Seja leal, alguém vai notar. Foco, força e fé. Enquanto você repete esses mantras,
O mundo gira para quem entendeu que o jogo nunca foi sobre merecimento, foi sobre posicionamento, sobre saber onde estar, quem conhecer, quando dizer não. E aqui está a armadilha mais cruel. O sistema não apenas ignora seu esforço, ele o usa contra você. Quanto mais você acredita que será recompensado por fazer tudo certo, mais você se entrega. Você vira previsível, vira funcional. Um soldado disciplinado num campo de batalha que já foi conquistado por outros. Você se torna domesticado. Trabalhe mais, eles dizem, mas ninguém diz. Trabalhe para quem? Com qual propósito? Por qual estrutura de poder? Nietzsche não odiava o trabalho. Ele odiava a ilusão moral que o cercava. Ele via com clareza que o trabalho, quando moldado pela obediência cega, não liberta, escraviza. E que o elogio ao bom funcionário não é um prêmio, é um modo de mantê-lo onde está. Você já notou que os que mais se sacrificam são sempre chamados de essenciais, mas tratados como descartáveis? Há um motivo para isso. É mais fácil administrar pessoas exaustas do que pessoas conscientes. E aqui neste sussurro da madrugada eu te convido a parar de correr por um aplauso que nunca vem, a parar de mendigar validação de estruturas que lucram com o seu cansaço, a parar de chamar de virtude aquilo que talvez seja apenas medo de desobedecer. Não, isso não significa abandonar o esforço, mas significa reconhecer por quem e para quem você está se sacrificando, porque o verdadeiro cárcere não está nas paredes do seu trabalho, está na crença de que seu sofrimento um dia será recompensado por aqueles que se alimentam dele. A verdade, por mais dura que pareça, é libertadora. Você não é pago pelo quanto se sacrifica. Você é pago pelo quanto você aceita não questionar. E quando você começa a questionar, algo muda, não no sistema, mas em você. Imagine um campo de batalha invisível. Não há espadas, nem gritos, nem sangue. Mas há controle. E há conquista. Só que neste campo, os soldados não sabem que estão lutando. Eles acham que estão servindo, que estão fazendo o bem. Esse é o triunfo mais perverso da história da moralidade. Fazer com que os oprimidos chamem sua própria submissão de virtude. Nietzsche viu isso com clareza brutal. Ele não foi apenas um filósofo, foi um incendiário de certezas. E uma das suas maiores fogueiras foi acesa contra essa ideia de que obedecer é, por si só, um ato nobre. Segundo Nietzsche, a moralidade que domina o mundo ocidental não nasceu da força, nasceu do ressentimento. Mais especificamente, do ressentimento dos fracos diante dos fortes, quando aqueles que não tinham poder perceberam que jamais poderiam vencer pela força bruta, fizeram algo muito mais sofisticado, redefiniram o que é bom. Ser forte passou a ser feio, ser ambicioso passou a ser egoísta, ser ousado passou a ser perigoso, e o que sobrou para os fracos? Humildade, obediência, sacrifício, resignação. Assim nasceu o que ele chamou de moral dos escravos, um sistema de valores onde o sofrimento vira medalha, a fraqueza vira pureza e a submissão vira santidade. E essa moral, meu amigo, é ensinada a você desde que você abre os olhos pela primeira vez. Ela está nos desenhos animados que glorificam os bonzinhos que sofrem em silêncio. Está na escola, onde os alunos mais obedientes são premiados, enquanto os questionadores são corrigidos. Está no trabalho, onde o funcionário que nunca reclama é um exemplo. Está até na religião, onde o paraíso é prometido não a quem muda o mundo, mas a quem aguenta tudo calado. Você percebe a construção? Não basta trabalhar, é preciso aceitar. Não basta sofrer, é preciso sorrir enquanto sofre, e quem se recusa a aceitar essa lógica é chamado de ingrato, arrogante, rebelde, difícil. Nietzsche não via virtude nisso, via medo. Medo institucionalizado, domesticado, elogiado. A moral dos escravos não busca libertação, ela busca consolo, ela diz, sim, você está sofrendo, mas isso te torna especial. Ela te dá um cobertor filosófico para que você não sinta tanto frio no chão da hierarquia. Só que há um preço. Para viver sob essa moral, você precisa abdicar do seu instinto de grandeza, precisa diminuir sua voz, desacelerar sua ambição, colocar correntes na sua própria potência e chamá-las de ética.
Nietzsche sabia que o ser humano, em sua essência, é vontade de potência, desejo de crescer, de criar, de ultrapassar a si mesmo, mas a moral dos escravos ensina o contrário, que o bom é o que se anula, que o santo é o que não deseja, que o justo é o que se cala. E assim, sem perceber, você vive uma vida escrita por outros, veste a roupa do bom moço, aceita as regras sem perguntar quem as escreveu, entrega sua liberdade em troca de palmas baratas, vindas de um sistema que nunca teve a intenção de te libertar. Essa moral, essa mentira disfarçada de virtude, é o que mantém milhões de pessoas paralisadas, mesmo com corações pulsando por dentro. E Nietzsche, com sua lucidez feroz, sussurra para você agora: você não nasceu para ser bom, você nasceu para ser inteiro. Ser inteiro não é ser cruel, não é passar por cima dos outros, é apenas recusar a ideia de que sua dor precisa ser eterna para você ser digno. E se você está começando a perceber que ser obediente não te trouxe nem respeito, nem segurança, nem paz, então você já começou a se libertar. Porque a moral que pede sua obediência cega não quer sua evolução, quer seu silêncio. A pergunta que fica é: quem ganha com a sua submissão? E por que você ainda acredita que ser moral é o mesmo que ser impotente? Você já reparou que quanto mais você se sacrifica, mais esperam que você continue se sacrificando? É como se a recompensa estivesse sempre no próximo turno, no mês que vem, no futuro que nunca chega. Mas há algo, ou melhor, alguém, que lucra com sua espera. Alguém que não quer que você perceba que o jogo já está decidido antes mesmo de você entrar. E esse alguém não tem rosto. Ele se manifesta como cultura, como política, como mercado. Ele se esconde atrás de frases como "você precisa provar seu valor" ou "ainda não é sua hora". Mas a verdade é que, para essa engrenagem girar, é necessário que existam pessoas como você, dedicadas, leais, obedientes, cansadas e silenciosas. O seu sacrifício é um investimento, mas não seu. É um investimento dos outros em você. Porque enquanto você acredita que está pagando o preço por um futuro melhor, eles já estão colhendo os frutos do seu agora. Olhe à sua volta. O caixa que trabalha 12 horas por dia sorrindo para clientes agressivos não decide quanto ganha. O motorista que cruza a cidade inteira para entregar comida quente não determina o valor da entrega. A enfermeira que segura a mão do paciente na madrugada não define o orçamento do hospital. Quem define? Quem ganha? Quem decide? A resposta é desconfortável. Ganha quem está em posição de controle. Quem administra, planeja, manipula, não quem executa. Nietzsche sabia disso. Ele dizia que a moral foi sequestrada por aqueles que querem manter o poder nas próprias mãos. Eles elogiam sua disciplina, mas temem sua lucidez. Aplaudem sua humildade, mas tremem diante da sua consciência. Porque consciência é perigosa. Quando você entende que sua moral foi desenhada para manter você produtivo, mas impotente, você começa a sair do papel que te deram. E sair desse papel é uma ameaça para o sistema. A verdade é dura, mas libertadora. Seu sacrifício alimenta estruturas que não foram feitas para te recompensar. Pelo contrário, elas foram feitas para sobreviver justamente da sua esperança. Esperança de que alguém verá seu esforço. Esperança de que um dia reconhecerão sua lealdade. Esperança de que basta seguir o caminho certo para chegar lá. Mas você já percebeu que os que chegam lá muitas vezes cortaram caminho? Ou melhor, construíram o próprio caminho. O sistema atual não premia quem se sacrifica, premia quem se posiciona, quem entende o jogo de narrativas, de percepção, de controle. Veja o TikToker que grava vídeos vazios em frente a um carro alugado e ganha mais que o pedreiro que construiu um prédio inteiro. Veja o coach de finanças que vende atalhos milagrosos e lucra mais que o professor que educa 3 turnos por dia. Veja o CEO que demite centenas e recebe bônus milionários, enquanto os demitidos agradecem pela oportunidade. Quem lucra? Quem define o que vale? Quem segura a caneta? O seu cansaço é o combustível deles. E o que te mantém nesse ciclo é uma ilusão sofisticada, a de que o mundo é justo, de que o esforço será recompensado, de que basta aguentar mais um pouco. Nietzsche desmascara essa ilusão com a delicadeza de um terremoto. Ele não quer que você pare de trabalhar, quer que você acorde, que entenda que o jogo não é sobre merecimento, é sobre visão,
sobre você perceber que enquanto estiver buscando reconhecimento num sistema que não te reconhece, estará sempre faminto, sempre à margem, sempre esperando que o mesmo sistema que te explora te salve. A salvação não vem do alto, não vem do patrão, do governo, da empresa. Ela nasce no momento em que você começa a fazer a pergunta que eles mais temem: por que continuo oferecendo tanto a quem me dá tão pouco? Esse é o ponto de ruptura, o instante em que o sacrifício deixa de ser automático e começa a ser questionado. E quando você questiona, você muda. E quando você muda, o sistema treme. Você seguiu o script, fez tudo certo, estudou o que mandaram, trabalhou onde te aceitaram, engoliu sapos com um sorriso, esperou pacientemente sua vez, e quando ela chegou, ela nunca chegou. Há um momento na vida, e ele chega de forma silenciosa, como um sussurro sujo vindo do fundo do peito, em que a ilusão começa a rachar, e quando ela racha, ela não sangra, ela grita. É o momento em que você percebe que toda a lógica que te sustentava está podre, que o esforço não foi suficiente, que a integridade foi usada contra você, que a virtude virou algema. É aí que vem o colapso, não o colapso das contas nem o do corpo, mas o colapso da crença. Você começa a olhar para trás e perceber que talvez nunca tenha sido uma questão de merecimento, e que, por anos, você foi feito de refém por uma narrativa bela, sedativa, quase sagrada, a de que o bem sempre vence, a de que o correto é sempre reconhecido, a de que a justiça é uma questão de tempo. Mas o tempo passou, e tudo de que veio foi o vazio. Nietzsche chamava isso de transvaloração dos valores, o momento em que você entende que o que te ensinaram como certo, bom, moral, era na verdade uma ferramenta de contenção. E isso não te deixa revoltado, te deixa órfão, órfão de sentido, órfão de direção, órfão de fé. É nesse ponto que muitos adoecem, porque o corpo aguenta a jornada, mas a alma não aguenta a mentira. A alma é feita de verdade, e a verdade, mesmo que cruel, alimenta. A mentira não, a mentira te drena. E então você acorda um dia e se pergunta: e se não for só comigo? E se o sistema nunca foi falho, mas sim eficiente em manter os obedientes de joelhos? E esse pensamento não é apenas libertador, ele é assustador, porque no fundo, admitir que você foi enganado dói menos do que admitir que você aceitou ser enganado. Você se lembra dos momentos em que silenciou sua raiva, em que aceitou o salário injusto, em que sorriu para o chefe abusivo, em que negou sua própria intuição para parecer profissional? Pois é, tudo isso agora aparece diante de você como uma multidão de fantasmas, e cada um deles te pergunta: você faria diferente se soubesse? Esse despertar, Nietzsche sabia, é solitário, porque ele exige que você abandone não apenas crenças, mas pertencimentos. Você começa a perceber que o elogio à resiliência era um disfarce para a exploração, que o rótulo de dedicado era um jeito educado de te manter na linha, que o título de funcionário do mês não vinha com liberdade, mas com mais responsabilidade e nenhuma autonomia. O sistema aplaude sua dor, mas nunca a compartilha. E você começa a ver que enquanto você segurava o mundo com as costas, havia gente sentada sobre ele, tomando vinho e rindo da sua lealdade. É aqui que muitos quebram, mas é aqui também que alguns renascem. Nietzsche dizia que, para que o novo venha, o antigo precisa morrer. E talvez você esteja sentindo agora a morte da sua antiga ingenuidade. A dor de perceber que a justiça não é automática, que o mundo não é grato, que a moral que você serviu não era universal, era funcional. Mas a boa notícia é: esse é o começo de algo maior. É no luto da ilusão que nasce a possibilidade da liberdade. Liberdade de pensar por si, de traçar um caminho que não precise da permissão de ninguém, de deixar de ser apenas o bom funcionário e começar a ser o autor da sua própria vida. A pergunta que Nietzsche deixaria pairando no ar, como uma sombra elegante, seria: você ainda quer ser visto como bom, ou está pronto para ser inteiro? Você chegou até aqui, não ileso, mas mais lúcido. Já não é mais aquele que acredita que o mundo é justo por natureza,
mas também não é alguém disposto a se tornar apenas mais um predador nesse jogo de máscaras. Então surge o dilema: como não se curvar ao sistema, sem precisar se tornar um cínico? Como recuperar o poder sem perder a alma? Nietzsche, em sua visão brutal e luminosa, não queria formar tiranos. Ele queria despertar criadores, homens e mulheres que ousassem ser fiéis a si mesmos num mundo que premia apenas os que obedecem ou os que manipulam. Ele via no nascimento do Übermensch, o além do homem, uma figura que não se arrasta atrás de aprovação, nem se ajoelha diante das morais herdadas, mas que escreve sua própria ética, com sangue, com coragem, com lucidez. E aqui está o ponto. Não se trata de destruir a moral, trata-se de recriá-la. A moral que te prende é a que te disseram que era sagrada. A moral que te liberta é a que nasce da sua consciência, não da sua culpa. Sabe por que tantos ainda vivem como servos, mesmo quando acordam para a verdade? Porque confundem liberdade com crueldade. Porque acham que, se deixarem de ser bonzinhos, vão se tornar monstros. Mas a verdadeira liberdade não exige brutalidade, exige autoria. Ser autor de si mesmo é perceber que seu valor não está na quantidade de esforço, mas na qualidade da consciência. É deixar de ser um bom empregado e passar a ser um estrategista do próprio destino. É parar de vender sua alma em prestações mensais para manter um crachá e começar a construir algo que te represente, mesmo que leve tempo. E isso pode significar muitas coisas. Pode ser sair de um emprego que adoece. Pode ser dizer não para aquele pedido disfarçado de elogio. Pode ser investir tempo em algo que o mercado não valoriza, mas sua alma sim. Pode ser aprender sobre finanças, influência, negociação, não para dominar os outros, mas para parar de ser dominado. A chave está aqui. Ser estratégico não é ser frio, é ser maduro. Ser forte não é ser opressor, é ser inteiro. Ser livre não é rejeitar toda moral, é escolher a sua com os olhos abertos. O servo espera ser escolhido. O autor escolhe. O servo sofre e chama isso de destino. O autor sofre, mas escreve um novo capítulo. Você conhece alguém assim? Talvez até já tenha sido. Alguém que aguenta tudo, que carrega o mundo nas costas e ainda pede desculpa por tropeçar. Mas agora você tem a chance de ser outro tipo de pessoa. Aquela que não vive para ser aceita, mas para ser autêntica. Que não finge ser menor para caber no molde de ninguém. Que não quer mais um tapinha nas costas, quer construir a própria espinha. Nietzsche sussurra do abismo. Você ainda quer que o mundo te aprove? Ou está pronto para ser o mundo que você quer ver nascer? E não, isso não significa virar as costas para os outros. Significa, talvez pela primeira vez, virar o rosto na direção de si mesmo. E perguntar: se eu tivesse total liberdade, como seria o meu caminho? Essa pergunta sozinha já é um ato de rebeldia. Porque quando um servo começa a se imaginar livre, o sistema treme. E agora ele está tremendo. No fundo, talvez tudo o que você sempre quis fosse simples: ser visto, ser reconhecido não por bajulação, mas por verdade. Ser recompensado não com troféus vazios, mas com liberdade real. Mas o mundo, esse palco torto, não premia os silenciosos. Ele premia os estrategistas, e por mais cruel que pareça, essa constatação não é o fim, é o início. Nietzsche não queria que você se revoltasse apenas, ele queria que você renascesse, queria que você saísse da gaiola dourada da moral imposta e caminhasse com as próprias pernas, mesmo que cambaleando, mesmo que sozinho. Você pode continuar se sacrificando e esperando que alguém perceba, ou pode começar a construir uma nova lógica, onde seu valor não está mais pendurado no olhar dos outros. Não, você não precisa ser cruel, não precisa pisar nos outros, mas precisa parar de pisar em si mesmo para manter a imagem do bonzinho. A verdade é dura, mas também é fértil. Quando ela entra, arde, mas depois abre espaço para criar, para agir, para ser. Então eu deixo você com uma pergunta. E se você parasse de pedir permissão para existir e começasse, de uma vez por todas, a se autorizar? Porque no fim, talvez Nietzsche nunca quisesse destruir o mundo, apenas acordar os que vivem como fantasmas dentro dele. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você,
que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma, um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas, é um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade, leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Quero te contar algo. Uma vez, eu fiquei quase um ano inteiro dizendo sim para tudo. Sim para a sobrecarga. Sim para a falta de reconhecimento. Sim para salários que não pagavam, nem a insônia que vinham cobrando. Até que um dia, voltando para casa com o rosto encostado no vidro do ônibus, eu vi meu reflexo. Não era um rosto triste. Era um rosto apagado. Eu tinha me transformado em alguém que só reagia, que só cumpria, que só obedecia. Foi naquele silêncio de janela suada que eu percebi. Não é o mundo que me apaga, sou eu que permito. E eu prometi, ali mesmo, que nunca mais ia me trair para caber em lugares que não me reconhecem. Se esse vídeo te tocou de algum modo, talvez seja porque você também já se olhou no espelho e sentiu que havia algo errado. Não com você, mas com tudo isso. E por isso eu te agradeço, por ter ficado até aqui, por ter atravessado esse mergulho, por ter permitido que essa conversa íntima, pesada, necessária, fizesse parte da sua madrugada. Agora, se você ainda acha que o algoritmo vai te premiar por ser moral e silencioso, boa sorte. Mas se você quiser continuar ouvindo verdades que não agradam, mas libertam, já sabe, né? Curte esse vídeo porque o botão tá ali, coitado, implorando por sentido. Comenta o que mais te doeu ouvir, ou o que mais te despertou. E se inscreve, porque tem muita filosofia ainda para atravessar e eu prefiro fazer isso com você do que sozinho. Aliás, esses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela, um deles vai mexer com algo que você tenta esconder até de si mesmo. O outro é só para quem já cansou de obedecer em silêncio. Te desafio a escolher. Até a próxima.